Olá, amigos do canal Arregui. São dois jogadores do Atlético Mineiro, três do Cruzeiro, um do América Mineiro, um do Avaí, três do Goiás, três do Flamengo e 16 do Vasco contaminados pelo coronavírus. Isso nos casos divulgados pelos próprios clubes. É de se supor, infelizmente, de se esperar, que haja muito mais casos de jogadores infectados nos principais clubes profissionais do futebol brasileiro, clubes que frequentam as séries A e B do futebol nacional. É um número preocupante, porque a maioria desses times já está em atividade novamente. Suas direções, seus cartolas, que não entram em campo, que ficam bonitinho com aquela máscarazinha, protegidinhos, se bobear até de luvinha, com alquinha à disposição, não vão para lá se misturar no vestiário, né? Não vão participar das atividades. Esses jogadores estão treinando em campo, não os jogadores atingidos, evidentemente, eles foram isolados. A relação é estranha, né? No Atlético, o Casares, o equatoriano, um meia, habilidoso, bom jogador, faz uns gols bonitos, é um deles. O Casares andou dando festa no condomínio em que mora em Belo Horizonte. Vizinhos reclamaram. E pode ser punido por isso, inclusive. Está para ser negociado com o futebol lá do mundo árabe. O outro é o Kevin, lateral esquerdo, que é do Atlético B, do time reserva do Atlético. Também testou positivo para a Covid-19. No Cruzeiro, o zagueiro Léo, que é um profissional até reconhecidamente exemplar, sério, compenetrado, ligado, antenado com as coisas, consciente, jogador que tem sensato nas suas declarações, ele também pegou. Foi anunciado nesta quinta-feira, dia 4 de junho. O Jean, o volante, mais ou menos recém-chegado ao Cruzeiro, aquele Jean que jogou no São Paulo, no Fluminense, no Palmeiras, que está no Cruzeiro agora, também contaminado. E esse eu soube que pegou, informou-se lá em Belo Horizonte, que pegou de sua esposa, que tinha sido contaminado antes. Além desses dois jogadores já veteranos, já experientes, o garoto Vinícius Popó, recém-promovido ao futebol profissional, promovido este ano de 2020, atacante, goleador na base, recordista de gols na base celeste, também testou positivo. Para completar o trio mineiro, o Mateuzinho, um jovem promissor em meia do América Mineiro, que andou até participando de treinamentos com as seleções brasileiras aí, né, inteirando times da seleção brasileira, até da seleção principal. O Tite recorria a alguns jogadores garotos de times brasileiros para completar treinamento lá em Teresópolis. O Mateuzinho foi um deles, o promissor jogador do América. No Avaí, o veterano Ralf, de tantos e bons serviços prestados ao Corinthians, o Ralf também foi diagnosticado com coronavírus. 3 jogadores do Goiás, o Goiás não anunciou os nomes de quem são esses, não anunciou, não revelou esses nomes. 3 do Flamengo, essa é uma notícia de mais algum tempo atrás aí, o Flamengo tinha 38 infectados, funcionários, 3 deles jogadores, também não tiveram os nomes divulgados. E, pasmem, 16 vascaínos. Metade de um elenco por aí. Ou, se não é metade, é quase metade de um elenco. Um time e um banco das antigas, o banco quando ficava 5 jogadores. Pô, só pelos meus cálculos aí, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 29 jogadores, tá? Quase 3 times. Isso nos casos divulgados. E esses jogadores estão treinando, o time desses jogadores estão treinando, continuam, mantiveram as atividades, não suspenderam. Gente, a insensatez está entrando em campo. Está se vendo que não é hora ainda de voltar ao futebol. Está se vendo num país em que o pico ainda não chegou.
O pico da pandemia não chegou. Esses times já estão relaxando seus procedimentos, pressionando. Alguns deles foram a Brasília, Flamengo e Vasco, por meio de seus comandantes, foram a Brasília fazer lobby junto ao presidente, que é outro irresponsável, que não quer nem saber, tá cagando e andando para quem tá morrendo ou não. Já falou que é natural, todo mundo morre um dia. Já desqualificou a gripezinha que ele fala, despreza, ignora, incentiva a ignorância das normas das organizações de saúde, e o Flamengo e o Vasco foram fazer lobby com ele, junto com o presidente da Federação do Rio. Porque esses caras não entram em campo, não. Eles não vão para campo, eles estão lá preservadinho, bonitinho. Né? O presidente até que não, mas o presidente do país não. Isso é mais responsável de todos. Mas os dirigentes do Flamengo e Vasco, de federação, estão lá. E os times treinando e com casos divulgados. Esses são os divulgados, mas tem muito, eu tenho certeza que tem muito mais por aí. Não é hora de voltar ao futebol, gente. Jogador, profissional de clube, funcionário, segurança, todo mundo envolvido nesse universo é gente. É gente que tem que estar em casa, se preservando, né? Cumprindo a quarentena. Enfim, a insensatez entra em campo. Essas são as vítimas. Felizmente, ao que parece, nenhum desses jogadores é caso grave. Favorece-os a vida de atleta, né, os cuidados dos clubes, estão isolados. Mas são muitos casos para que esses clubes se sintam no direito e à vontade para poder iniciar treinamentos. Treinamento para quê? Tão cedo não deve ter jogo por aí. Não brinquem com a saúde, minha gente. Não brinquem com a saúde. Que os clubes repensem essa estratégia. A saúde sempre tem que estar acima de tudo isso. Um abraço. Inscreva-se no canal Arregui.